Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje, o meu convidado, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de investimento anjo, a gente vai falar de tese, a gente vai falar de diversidade, enfim, a gente vai falar desses temas que a gente tanto gosta e que a gente vive, né? Jairo, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite e, de novo, parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz em estar aqui contigo. Somos colegas, né, de investimento anjo, e estar aqui com você é um prazer. Legal. A gente já tinha se encontrado aí em alguns eventos de investimentos, algumas reuniões de investimentos, mas a gente gravou um piloto de um reality show, né? E aí a gente fez essa conexão, foi bem bacana, foi, né? Ótimo, assim, uma ótima experiência, né? E, de novo, contato com novas startups, novas ideias, você sempre acaba aprendendo, né? Pois é. Jairo Duarte, queria que você falasse um pouquinho da tua jornada. Tua jornada de empreendedor. Eu sei que você é um empreendedor aí de sucesso, né? Obrigado. Mas antes da gente ter sucesso, teve aí os percalços. Tem muitos, né? Na maioria das vezes é mais percalço, né, do que sucesso, né? Mas conta aí a tua jornada, deixa a gente conhecer um pouquinho mais. Bom, eu tô no segmento de tecnologia há pelo menos uns 25 anos e especificamente usando tecnologia, focando em plataformas digitais uns 17 anos e trabalhei numa empresa onde eu aprendi muito essa questão de startup. Então lá em 2016 a gente já estava pensando em criar modelos mais escaláveis e deu muito certo. Essa empresa foi uma das últimas unicórnios que a gente tem aqui no Brasil. E nesse meio do caminho a gente criou uma outra empresa também. Então, peraí. Como que foi a sua participação? Era uma startup? Era uma startup empresa? Do zero, uma startup. Virou unicórnio? Virou unicórnio. Você era um dos fundadores? Eu participei, não era fundador, mas eu participei desde o começo, acho que era o profissional número 4, né? Mas eu peguei toda a jornada desde o zero, não tinha nada, né? Que experiência fantástica. Muito legal, uma baita viagem, assim, a gente tinha 2 grandes pilares, assim, o foco no resultado, então a gente olhava a Ambev como um exemplo muito legal, e Google focado em gestão de pessoas, então a gente fez muitas coisas legais, e nesse meio do caminho a gente criou uma outra empresa, né, também de apoio de tecnologia para essa primeira empresa, onde eu fui tocar a empresa, virei presidente, depois sócio, e acabei vendendo essa empresa tem mais ou menos uns 4 meses. Né? Opa, recente aí. Recente, para uma multinacional. Mas já tem, espero que em breve já tenha outra coisa aí no mercado. Eu adoro empreender. Esse bichinho me picou aí. Eu não sei quando eu vou falar. Empreendedor em série, né? Tem muito isso também, né? É muito legal que você aprende todo dia, né? Você reaprende uma coisa que você achava que tinha que ser assim. E daí você vê uma nova fórmula. Então, é desafiador quando você está aprendendo todo dia. Então, todo dia eu sei que eu vou aprender com uma questão de relacionamento com as pessoas, eu vou aprender uma nova forma de fazer, um novo produto, uma nova solução. Então, acho que isso é o legal dessa questão de tecnologia. Sempre tem espaço para você inovar com criatividade. E às vezes são coisas tão óbvias, né? Que você está tão olhando para o todo e esquece que tem uma questão simples que se você fizer e todo mundo depois você fica pergunta por que ninguém olhou, por que ninguém fez, né? Porque eu não tive essa ideia. Porque eu não tive essa ideia antes, exatamente. Isso que é pior, né? Ou senão você passou pelo problema, você teve a oportunidade e perdeu a chance. Exatamente. Aí é pior. Às vezes você até subestima, né? Não sei se tem alguma não vai dar para fazer. Ou é pouco, agora não faz sentido, né? Então, e alguém vai lá, acredita, né? São os detalhes, né? São os detalhes, exatamente. Então, quer dizer, a tua jornada é uma jornada muito calcada aí com tecnologia, com essas experiências aí em startups, que virou unicórnio e que depois teve a oportunidade de trabalhar e montar uma outra startup que também teve exit, é isso? Exatamente, do e zero agora, também. Provavelmente já tá, né, que o bichinho aí do empreendedorismo te picou, provavelmente você já tá pensando no próximo negócio, é isso que você falou, né? Já tô pensando, conversando com algumas pessoas, falando de ideias
para fazer de novo, talvez daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Mas sim, né? E olhando esse ecossistema de startup, eu também sou investidor anjo, né? Tem um grupo, alguns amigos, resolvemos investir juntos para aprender juntos, passar um pouquinho da nossa experiência juntos. Então, vocês criaram um fundo entre vocês, amigos, é isso? Isso, um pool de investimentos. Né? Legal. Nós fizemos um curso há uns 5 anos atrás juntos e ficamos amigos. E aí depois a gente começou a falar, esse troço aí de startup, acho que é legal a gente olhar com mais cuidado. Eu já era Você já conhecia a operação, já tinha aquela visão ali. Acabei provocando muito essa questão. E aí, vamos montar. E a gente começou, faz todo sentido, né? A gente conhece um pouco de vários mercados, então tem pessoas que foi CFO de banco, tem pessoas que é da indústria, eu desse segmento de tecnologia. Então, é um grupo bastante misto, né? Com know-how diferentes. E aí criamos uma empresa, chama PG Angels. A gente fez um curso na França, chama PGA, por isso chama PG Angels. E estamos investindo em algumas empresas, a gente já investiu em algumas, né? E o mais legal de tudo é que todos aprendem todo dia. Você vê, a gente já tem uma boa experiência no mercado, mas mesmo assim sempre tem coisa nova para aprender. Mas vocês fazem investimento e vocês também são hands-on nessas startups? Vocês ajudam, vocês colaboram ali com o network de vocês, com operação, com gestão? Sim, esse é um dos pontos que a gente acredita que pode ajudar a startup a decolar mais rápido. Então, aos poucos a gente vai criando nosso formato, mas uma das coisas que a gente faz antes de qualquer investimento, a gente quer conversar com o investidor e tentar entender quais são os gaps, quem pode ajudar, e depois disso que a gente analisou a empresa, analisou o empreendedor, a gente toma uma decisão, podem ajudar. E aí a gente investe e depois começamos a criar algum formato para apoiá-lo. Então, seja com contatos, seja com uma mentoria. Parte técnica, né? Então, quantas startups aí nesse portfólio de vocês? 6 startups. Olha, tá bom. 6 startups, tem mais ou menos uns 2 anos e meio, assim, acho que uns 3 anos, mas teve a pandemia no meio, então a gente acabou não investindo muito nesse meio, mas já são 6 startups. E além desse, você faz parte de outras redes também que eu participo, né? Exatamente. E eu também já tô querendo te puxar para outras, porque com essa sua experiência você vai me ajudar em muitas startups. Eu agradeço, porque assim, uma das coisas mais legais para mim, assim, primeiro que você esquece um pouco o seu dia a dia quando você está olhando aquelas startups e começa até a perceber, às vezes tem coisas que alguém de uma startup deu de ideia que serve para você na sua empresa no dia a dia, entendeu? Então, a ideia mesmo é essa. Assim, a gente inclusive, foi uma das últimas iniciativas, a gente também está conversando com outras startups que não são de grupos de anjos também, que vem por outros caminhos, entendeu? Acaba vindo, né? Acaba vindo. Então, a gente antes não olhava para esse grupo, mas começamos a olhar e qualquer convite seu sempre vai ser muito bem-vindo. Já fiz, já tá aí, ó. Combinado, então. Vamos lá, entendeu? Jairo, experiência como empreendedor e investidor. O que você prefere? Qual a tua preferência? Empreendedor Não ainda, tem como. Eu sou muito do fazer. Inclusive, até um dos pontos que eu tô aprendendo, né? Como ser... Eu sou conselheiro também em algumas startups. E às vezes dá uma vontadezinha de ir lá, vamos fazer juntos, entendeu? E nosso papel ali é outro, né? É o papel do investidor, a gente pode falar um pouco das nossas experiências, mas é uma decisão do empreendedor. Então, eu quero ainda empreender, como eu falei, ainda tenho mais um último round aí, que eu não sei quanto tempo vai levar, 10 anos, 20 anos, mas também vou apoiar as startups dessa maneira, sendo conselheiro. Mas se tivesse que escolher certeza que seria empreendedor ainda. Vai ficar empreendendo. É o mais difícil, sim, mas é o mais desafiador. Mas eu adoro essa adrenalina, né? Uma vez a gente estava fazendo um curso e aí a pessoa rapidamente desenha aí o que significa empreender para você e para mim. Eu só pensei em pulando de paraquedas, entendeu? Aquela adrenalina.
que tem que ter o friozinho na Pular barriga. de paraquedas sem o paraquedas. Tem o paraquedas, exatamente. Exatamente isso, entendeu? E aí, quando tem esse frio na barriga, é gostoso. Você quer fazer, é um desafio. Então, empreendedor ainda. Bacana. Você tem um perfil que eu acho, por mais que você fale do empreendedorismo, que eu acho fantástico, você tem um perfil que do lado de cá, como investidor, você agrega muito para as startups. Eu adoro aprender, ensinando, ajudando. Então, Pensa. teve uma passagem nessa primeira empresa que a gente tinha, que a gente passou num grupo que apoiava as startups, chama Endeavor, é bem conhecido. Sim. Até. E a coisa mais legal foram as mentorias. E quanto aquilo nos ajudou. Sim, empreendedores de empresas gigantes, número 1 no Brasil, no mundo, a gente conseguia falar com eles e era muito legal como eles, mesmo sem conhecer a nossa empresa, ele falava, vocês vão passar por isso, vocês devem estar passando por isso agora, e ajudou muito. Aquilo marcou muito e assim, eu quero retribuir também, assim, também passando um pouquinho dessa experiência, mentorando as pessoas, né? Eu acredito que isso já estou fechando mais muito. Agenda aqui para você. Vamos lá, eu topo. Fala uma coisa, como empreendedor, qual o teu principal legado? Eu acredito que acho que são duas coisas. Primeiro, essa questão de aprendizado e relacionamento com as pessoas. Eu adoro entender as pessoas, saber como ela funciona, e a gente vai aprendendo que cada um é de um jeito. Assim, você realmente é um único DNA, tem um jeito e não vai funcionar o que você vai fazer para um, para o outro. E aí isso é legal porque você vai aprender de novo com uma outra pessoa. E eu acredito que essa questão de novas tecnologias, você ser criativo para resolver um problema, né? Eu acho que é o que eu deixo de legado. Assim, a gente criou duas empresas do zero, não teve investimento, a gente não foi buscar investimento anjo ou de um outro investidor, foi do zero mesmo. Então, todo dia... Nossa, foi na raça. Foi na raça. Todo dia a gente teve que ser muito criativo para resolverem os problemas. Essa outra que se tornou unicórnio depois. Olha aqui meus unicórnios, olha então, que eu ganhei, olha quantos, tem até um tourinho aqui. Legal. Mas olha, é bom pensa, que atrai, como, né? Eu acredito muito. Eu também acredito, por que não? Nosso portfólio aí, em breve, né? Logo, vai ter uma, entendeu? Você já teve, eu quero. E como investidor, a gente sempre fala o seguinte, e lá atrás, quando eu comecei como investidora, me fazia algumas perguntas que hoje para mim são bem claras, mas eu não sabia responder direito, eu não sabia trabalhar direito isso, e me agoniava, que era a questão da tese. Qual a tua tese como investidor, né? Hoje eu tenho tese, hoje eu trabalho critérios, hoje eu consigo montar um portfólio para mim, para outras pessoas, enfim. Mas isso hoje também, até pela evolução do nosso ecossistema, já está muito mais definido. A gente tem redes aí específicas com teses bem definidas e tudo mais. Para você, para vocês, né? Porque quando a gente investe, mas principalmente para você, na tua cabeça, eu sei que você é de tecnologia, né? Então, quer dizer, a nossa base de startup tem que ser tecnologia. Mas qual é o teu portfólio hoje? E qual é a tua principal tese para investimento? Assim, boa pergunta que, depois eu faço uma outra, mas enfim. Eu estava pensando nisso uns dias atrás. É engraçado essa questão, né? Porque talvez justamente porque a gente criou duas empresas do zero, sem investimento, tinha algumas regras assim básicas de entender se a empresa estava indo bem ou não, que não necessariamente as pessoas querem olhar na startup, né? Então, assim, a gente está modulando a nossa tese, porque a gente sabe que vai mexer ainda, a gente vai errar muito, né, para conseguir entender o que é o melhor. Mesmo assim, ainda a gente vai errar, mesmo a gente entendendo que vai ser aquela nossa tese. Mas acho que o grande primeiro ponto, né, é o empreendedor. Boa. Um empreendedor bom, ele faz sol virar chuva, ele dá uma 360, ele faz acontecer. Uma ideia é só uma ideia. Um empreendedor, ele muda aquela ideia, ele agrega aquela ideia. Então, a gente não tem dúvida nenhuma assim que... Compartilho. É um empreendedor que a gente tem que olhar. Né? Saber o que ele já fez, o que ele faria. Acho que o nosso... saber a resiliência daquele cara, exatamente, daquela mulher entender ali, como né? seria, entendeu? Então, essa é a primeira grande coisa. A segunda, a gente
tenta entender o que ele quer resolver de problema, né? E se aquilo tem condições de se tornar bem grande. Não importa se vai ser muito rápido, mas tornar grande. Se dá para escalar. Se dá para escalar, se é escalável, exatamente. Então, esses são os 2 grandes pontos. Se ele fez a lição de casa do tamanho do mercado, né? Esses, e aí a assim, gente valida. Pra gente já tá na conta, ele vai mostrar, provavelmente ele vai mostrar, Sim. porque eu ia comentar exatamente sobre essa questão que você está falando, que você já tem ali, né? Tem vários lugares, assim, um checklist de como você vai fazer um pitch, o que você tem que falar, tal. E eu acho que isso também ficou um pouco banalizado, porque o cara vem ali já ficou quase... muito modular, já. Então ele já sabe que ele tem que ser cool, tem que falar muito, tem que ser mais agressivo, e esquece realmente do principal. Então eu estava falando para você que eu estava pensando um outro dia, e a gente estava conversando sobre uma startup, que foi uma das primeiras que a gente investiu. E ela estava naquele momento, assim, de até crescer, mas queimando muito caixa. E eu, como aprendi, cara, eu tenho que olhar pro caixa, tem que olhar se está crescendo. Eu olhava, cara, mas você não vai pensar quando você quer atingir o break-even, como você não vai precisar de... Você pode até receber investimento, mas se por acaso você não receber, o que vai acontecer? Vai começar a ter fôlego, então, vai sair, né, do sufoco. Sentia, assim, passou uma de vergonha, cara, de perguntar quando você está pensando no break-even. Tinha muita gente que, não é isso, o legal agora é a empresa crescendo e queimando caixa. Não. E essa é uma outra coisa que caiu a nossa ficha agora. Também assim, experiência. A experiência te levou a isso. Exatamente. Provavelmente lá no passado você teve essa dor. Exatamente, né? exatamente. Então isso aí é uma outra muito. coisa que a gente falou, cara, ela tem que ter um plano que a gente vai ficar questionando para ver se faz sentido esse plano de quando vai atingir o break-even, não aqueles que, olha, cresço um X agora, 10X ano que vem, 50X. Vou sair de 200k para 5 milhões em 8 meses. Exatamente. Então, é isso que a gente também olha. A gente ouve tudo, né? E eu acho que o nosso mercado, assim, falando aí como investidor, está aprendendo essa questão, né? Porque tinha muito antes de... olha o crescimento, não olha agora se está dando lucro ou não, mas eu acho que isso está melhorando, porque a gente tem que achar um equilíbrio nisso, entendeu? Mas então, vamos lá. Tese, compartilho tudo que você falou. Vocês investem em startups que estão em operação, MVP, ou vocês também investem em ideias? O cara veio com uma ideia excelente. Boa. Mas o cara não consegue colocar no papel, porque ele precisa de dinheiro para investir em tecnologia, em marketing, em comercial, em pessoas. Olha, e aí? Essas 6 empresas, ela veio desse ecossistema de grupo de investimento anjo, que na maioria das vezes ele está operando, está começando ali a operar. Então, todas essas foram assim. Mas a gente já está olhando, assim, a gente começou a pensar, cara, vamos dar um passinho atrás e olhar empresas que estão numa ideia ou que estão ainda numa MVP, não está faturando. Então, são grupos que também a gente quer olhar, porque às vezes a gente pode ajudar a estruturar melhor a ideia. Então, começamos a olhar para isso agora. A gente não tem nenhuma no portfólio assim, mas já analisamos algumas. Já começaram a abrir essas hipóteses. Exatamente. Que bacana, hein? É muito legal. Então, você tem, como... É muito novo, né? Se a gente pensar esse ecossistema, talvez 10 legal. anos, então a gente vai... anos. A gente vai participar de algumas validações de startups. Combinado. Quero investir em uma startup com você. Vamos? Eu também quero. Tá fechado. Vamos fazer um trabalho com elas, imagina. Já pensou? E procurar, assim, empreendedoras. Acho que a gente... Boa. Startup de mulher. Vamos. Fechado aqui, hein, ó. Da minha parte tá fechado. Eu tenho certeza que o meu time lá também concorda plenamente. Então, a gente sempre fala desses temas. E é importante para todo mundo. Entendeu? Eu adoro esse tema. Quando a gente está falando de diversidade, ter mais mulheres nesse ecossistema, eu acredito, a gente já está crescendo, que bom, mas a gente precisa de mais mulheres, né? Durante muito tempo, participei de muitos eventos, poucas mulheres. 2 coisas que a gente até estava conversando antes de começar a gravação, que me incomodam, né? Uma questão é realmente... de quando eu comecei e até agora, eu acho que a gente pode ter mais mulheres. Eu acho que a gente precisa incluir mais mulheres, a gente precisa dar voz às mulheres, a gente precisa trabalhar com isso. E a outra questão é fazer com que essas mulheres que já estão, que elas
sejam enxergadas, que elas participam mais, que sejam incluídas, né? Com certeza. Então, isso é um trabalho difícil. Não é fácil. Eu costumo dizer, eu gosto muito de processo. Isso para mim também é um processo que todo dia é um trabalho de formiguinha, você tem que fazer um pouquinho. Às vezes vai parecer que não tem efeito, mas tem 2, 3 e 4 mulheres. Essas 4 vão fazer em mais 4 e assim Sim. vai crescendo. Eu tenho um exemplo em casa, né? Minha esposa também é executiva, há um bom tempo trabalha no segmento bancário. É um segmento muito competitivo, extremamente masculino e que todo dia ela diz que tem que travar uma grande barreira para mostrar que ela é tão competente quanto qualquer outra pessoa, seja do sexo masculino, feminino, enfim. Mas no caso da tua esposa, você tinha até conversado comigo, né? Ela trabalha numa instituição financeira e ela trabalha em gestão, análise de fundos, não é isso? Isso, ela gerencia fundos, então, assim, cria fundos. Ela, mulher, fazendo esse trabalho durante anos. E tem mais alguns indicadores aí em relação a ela, né? Pois é, então assim, ela acabou de ser promovida, virou diretora no banco e é a primeira diretora negra. Então, é engraçado, eu tinha comentado com outra amiga, eu só comentei, a minha esposa tá bem, ela virou diretora. Quer dizer, virou diretora e era uma das poucas diretoras negra única, na verdade. E ele tinha uma ideia de que isso já tinha acontecido há um tempo atrás. Né? E aí, quando a gente conversou, não, cara, é agora, aconteceu agora. Então, é a primeira, né, nessa instituição negra, não sei se tem nas outras instituições como é. Sim. Mas que é um dos maiores bancos do Brasil que ela trabalha. Imagina, né? Quanto tempo. Pois é, então são 20 anos de trabalho, 22 anos de trabalho. Mas você vê como é difícil. E ela falou, olha, eu primeiro tenho que... Ela sempre conta essa história. Primeiro eu tenho que mostrar que eu sou capaz, mostrar que eu falo alguns idiomas, mostrar que eu tenho capacidade para estar aqui. Depois a gente começa uma reunião e aí eles vão olhar no mesmo nível. Mas todo dia esse trabalho árduo, né? E é fogo. Tem em qualquer lugar, é difícil. É né? difícil. É muito difícil. Eu também tinha comentado com você que a gente estava num grupo avaliando algumas empresas. Essa história é fantástica. Pois é. Então... E nesse dia, né, minha esposa também estava, que eu convidei ela para ver. Que foi provavelmente uma reunião, encontro de investidores, isso. Onde as startups estavam se vão apresentando, lá, 3, 4 startups vão lá fazer o pitch, né? Exatamente. E uma delas, tinha uma empreendedora, ela tinha um negócio também envolvendo tecnologia e ela vivia nos Estados Unidos e estava querendo, já tinha essa startup nos Estados Unidos e queria criar aqui no Brasil também, né? O ponto dela, ela queria ficar ainda um bom tempo aí nos Estados Unidos, mas criando com um sócio aqui no Brasil. E então ela ia ficar lá nos Estados Unidos por a questão que ela estava grávida também. E um dos investidores, na hora, a gente sempre faz uma avaliação de coisas Sim. boas, ruins, desafios. Quem gostou, não gostou, quem quer continuar com o papo, né? E um investidor comentou que não gostava dela não estar perto da startup e também desse momento ela está grávida. Poxa vida. Imagina só, né? Entendeu? Então, que é difícil, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Isso é tão ruim, né? Porque imagina, ele deixou de olhar a ideia, de olhar a oportunidade e olhou a questão da gestação dela. Ele deixou de olhar uma coisa simples. Sendo que a Cris Junqueira teve gestações aí no Nubank. E mesmo assim, a gente ainda passa por essas situações, muito difícil, né? Assim. Esses preconceitos, né? Eu não sei quando que a gente vai acabar com isso, mas foi muito bem colocado. E por mais que... É o que você falou do teu amigo. Também falou, eu pensei que isso já tivesse acontecido. Exato. Muitos vão pensar assim, nossa, eu pensei que esse tipo de coisa não acontecia mais. E a gente vê que acontece. Mas que cada um consiga fazer uma reflexão e enxergar isso, né? Por isso que é importante Ele esse também trabalho. Foi gerado. Exatamente. Bem mas, lembrado. Enfim, entendeu? São as hipocrisias, são os preconceitos. Acho que tem a questão da hipocrisia, tem essa questão de, às vezes, é um preconceito estrutural que a pessoa faz e nem percebe, né? Mas deveria perceber. Acho que todo mundo tem a responsabilidade, não pode passar para o outro, né? Que aí alguém tem que me ensinar, é você que tem que prestar atenção nisso. Então,
esse trabalho depois que vocês fazem... se você lembrar, me passa o nome do investidor, vou ver se eu conheço. Conhece. Não. Você vai me falar, então. Eu falo, você conhece. Mas, querido, eu acho muito bacana a gente conversar sobre isso, porque esse tema de diversidade, você está falando que você tem casa, eu acho que a sua mulher é uma mulher muito forte, guerreira. É verdade. Provavelmente ela passa essa referência não só para os filhos, mas para a família, para as pessoas que trabalham com ela, né? Eu gosto muito disso. E uma coisa também que a gente conversou, acho que foi no último evento que a gente foi, até foi uma conferência, a gente tinha conversado um pouco antes da questão de participação. Acho que a gente não tem investidores negros. Lembra Exato. que você trouxe esse tema para mim quando eu estava falando de mulheres? Você falou, Cláudia, você está falando de mulheres, né? Mas olha aqui, cadê investidores negros? Não tinha. E no último grande evento que fomos também eu não vi nenhum. E aí eles levaram, eu não sei, tema. mas eles levaram o tema, eu não tinha visto os outros anos. Esse ano levou a questão, sobre esse tema, né, não só de gênero, mas também de diversidade cor, de uma raça, forma geral e de raça, né? que eu gostei. Foi e ótimo. Principalmente as ações para que isso que algumas mude. Empresas, né, estavam fazendo, é muito legal. Inclusive eles, né? E aí, então, me conta um pouquinho. Esse é um tema, assim, que até me arrepio quando eu falo, porque é difícil, né, assim, quem não percebe, né, é muito engraçado. Então, a maioria das vezes, sempre eu estou em algum lugar, né, de novo, esse investimento não tinha menos do que, talvez, 500 pessoas, sei lá, e eu era o único negro, eu percebia aquilo. Eu vou em qualquer outro lugar que você percebe que uma questão social impacta, dificilmente o negro está lá. Eu vou jogar, sei lá, squash, sou o único negro, e os outros que tem lá são os meninos que ficam pegando a bolinha, também tem tênis, coisas do tipo. Meus filhos também são os únicos negros das suas respectivas classes, entendeu? Então, é difícil, né? Algumas pessoas ainda questionam, não, mas tem muito mimimi, eu também nunca dramatizei. Não mas sou assim, do mimimi, também nem você é. Então, mas que existe essa situação, existe. Entendeu? Eu costumo dizer, eu também sou, eu vim da periferia, né? Então, eu sei como é, e hoje eu volto lá para fazer trabalhos voluntários, né? Uhum. Todo sábado eu levo uma molecada lá para jogar bola, né? Mas meu intuito é estar com eles, conversar um pouco sobre o que eles podem, como eles podem fazer para ter uma vida de sucesso, tal, que existe possibilidade. E também eu faço algumas palestras para jovens até 15 anos. E uma das coisas que eu falo com eles é que eles não são bobos, eles sabem, mas é difícil, tem a gente ali que tem mais poder aquisitivo. E aí eu falo, realmente, vocês têm razão, o jogo sempre vai começar 2-0 para eles, né? Mas ou a gente joga, ou a gente já não entra em campo e vai perder igual. Então, tem isso, né? E eu, por exemplo, eu sei que meu filho vai estar desse lado, né? Ele é mais ou menos assim, né? Você vai ter que correr uma maratona, e aí vai ter ali o cara com o melhor tênis, o melhor preparo, tudo, e o outro chegou correndo e vai começar a correr, e você quer que seja igual essa questão. Não vai ser, entendeu? Então, se você não melhorar isso, né? As próprias grandes instituições bancárias ou outras empresas, eu lembro que a maioria delas, elas iam buscar novos jovens para serem trainees em grandes faculdades, né? Reconhecidas, que são públicas, mas estão as melhores pessoas que estudaram em escola pública até o ensino médio para passar para a faculdade. Então, é um ciclo que era vicioso e que eu vejo mudando, né, em algumas empresas, tendo mais inclusão, né, não olhando para essa questão, né, de onde eu vim, né, mas o que eu posso entregar, né? Então, começa a melhorar, tem muita coisa para fazer, é difícil, né? Minha esposa também é muito ativa nessa questão, né? E a gente, de uma forma geral, outro dia a gente estava numa faculdade de renome, pessoas inteligentes passaram ali, negros, né? A gente estava fazendo estava tendo um bate-papo, e muitos falam, pô, mas às vezes eu sinto que o cara não me olha, assim, como uma pessoa que pode entregar,
sempre tem um olhar diferente, entendeu? Em todos os lugares. É complexo, mas, sim, a gente precisa fazer alguma coisa do Vamos nosso mudar lado. esse jogo? A gente tem que mudar esse jogo, entendeu? Vamos mudar, né? Eu acho que cada tem que ter diversidade, a gente olhar, tem que estar representado aquele público, o nosso país. Você sabe então, como que pretos. começa? Começa com isso mesmo. Com a não aceitação Isso, exatamente. O jogo tá 2-0 para eles, mas eu não aceito, eu vou jogar. Exato. Aí virar quando esse a gente jogo. está inconformado com alguma situação, quando a gente está inconformado, a gente quer transformar. É isso aí. E eu fico muito orgulhosa de ver você, a tua esposa tão engajados a isso. Mais do que isso, é o que vocês representam, né? Vocês trabalham muito, vocês têm uma vida de sucesso e mesmo assim vocês estão inspirando, estão buscando, estão apoiando, estão fazendo esse trabalho. É isso aí. Então vamos Essa virar é a nossa esse missão, jogo. entendeu? Assim, vamos esse jogo. Vamos virar com empreendedores, né? Eu também tenho conversado aqui com muitos empreendedores. Eu faço questão de trazer empreendedores negros aqui. Sempre eu pergunto o que estão precisando. Coloco mentorias, sempre estou agregando, a gente precisa fazer isso, né? Então esse jogo, quando a gente está falando de preconceitos e quando a gente está falando de diversidade, tanto de gênero quanto de cor, a gente precisa mudar isso, né? Sim. Por de mais novo, que não é fácil, falam mas que questão de mulher é mimimi, não falar é de mimimi, empoderamento é mimimi. Não é mimimi. Claro que Se não é, tiver né? na minha pele, vamos lá, não consegue passar metade do que eu Exatamente. passei. Então. Você também, provavelmente, muitos não teriam. Pois é, então, assim, quem não consegue ter empatia de pelo menos entender, não. Você pode reclamar, mas não é igual, não começa igual, entendeu? Então, é muito fácil para quem está desse lado não conseguir enxergar. Então, a gente precisa continuar, porque se a gente não fizer, né, vai continuar assim por mais gerações. Eu acredito, né, estava conversando com uma outra pessoa, eu acredito que essa geração mais jovem vem um pouco mudando. Chip melhorado. Com chip melhorado, exatamente, por tudo que ele vê, toda a informação que ele acessa hoje, né? Então eu acredito que isso deva mudar. Mas a gente está aqui, a gente pode ajudar esse caminho, né? Para todas essas crianças, meus filhos, que para eles seja mais normal, né, ver branco, preto, amarelo, enfim, gêneros de todos diferentes e que isso seja tranquilo, né, normal para todo mundo, isso. Sem ter que ter aquele olhar, pô, mas por que tá assim, né? Então eu acredito muito nisso. Eu acredito. E eu acredito também que muitas pessoas, elas se inspiram com os exemplos, né? Não tenha dúvida. Se inspiram com os exemplos. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que cada vez mais, eu acho que um objetivo aqui do programa também, a gente conversou sobre isso, é para, sabe, uma voz feminina também falando com propriedade, com experiência, trazendo pessoas a experiências do mercado, para que isso também se reflita de uma forma positiva para todo mundo, que a gente possa inspirar, que a gente possa apoiar e principalmente, Jairo, para que essas pessoas, mulheres, negros, negras, homens, pessoas que estão ali, porque a gente fala muitas vezes da mulher, mas a gente também vê muitos homens fragilizados, que não sabe se vai conseguir fazer um negócio, claro. Não. Tem muita gente que me procura, muitos homens que me procuram para discutir o negócio, para validar o negócio, para ver se vale a pena. E eu acho que a gente apoiando, a gente dando atenção, a gente trabalhando com empatia. Foi a mentoria que eu falei assim, que foi a coisa que eu mais assim, lembro que era legal, saía de lá assim, cara, como eu não tinha pensado, olha coisa simples, e sempre geralmente a maioria das grandes pessoas que fizeram grandes empresas, todas são, assim, sempre para mim tinham duas grandes características. Uma delas é que são muito humildes, assim, nunca falam, fui eu, né? Sempre fomos nós. Sim. E a outra sempre dizia assim, olha, acho que muita gente ainda acredita que existe alguma virada mágica, né? E todos eles diziam assim, olha, 70%, 80% você vai ser sempre transpiração. Exato. O resto você é inspiração, entendeu? Então, assim, não tem como dar certo você só ser o Romário. Você tem que ser o cara que vai bater o escanteio, vai driblar, mas vai também dividir a bola, enfim, correr atrás, entendeu? Então eu acredito muito nisso, eu né? também. Que não tem mágica, tem que ter muito trabalho, não vai acontecer do nada da noite pro dia. Não, para isso tem uma resposta muito boa, que é a Ana Fontes,
que ela é fundadora da Rede Mulher Empreendedora e uma escola para mim, sempre, faço questão ainda de participar, gosto muito. E ela sempre fala o seguinte, foi num clique de 10 anos. Isso, boa, sensacional. Né? Porque as pessoas acham que ela chegou onde chegou, né? As pessoas perguntam, e aí, como é que você chegou tão rápido? Vou como usar é que dela aconteceu também, isso? então. Ela fala assim, todo mundo fala, como é que foi o clique? Ela fala assim, olha, foi um clique de 10 anos, né? Vou dar o crédito a ela, mas vou usar também, adorei. Vamos usar, porque é exatamente isso. Assim, muitas pessoas não conseguem entender tudo isso. Jair, o nosso tempo aqui acabou, você acredita? Ah, que pena, eu ficaria a tarde toda. Eu também. Mas assim, principalmente eu quero te agradecer por ter vindo. Falamos e nos comprometemos aqui com algumas coisas. Eu acho que essa realidade, cada um tem que fazer o papel, mas se a gente for da melhor forma, né? Não é questão de imposição, mas se os nossos grupos, nos nossos trabalhos, nas nossas reuniões, nos nossos eventos, a gente sempre colocar isso, a gente pode ser que a gente consiga mudar a cabeça daquele investidor, ou a gente pode também inspirar aquele empreendedor, que eu acho que isso é fantástico. Eu não tenho dúvidas, concordo. Tem aqui meu compromisso com o que a gente falou. Eu queria agradecer de novo o convite, é ótimo bater um papo assim com você. A gente sempre troca figurinhas. E parabéns pelo sucesso do programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até logo. Estamos juntos. Sempre.